Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Olá, queridos irmãos na fé. Que maravilha, mais uma vez, a palavra de Deus poder chegar na sua casa através deste vídeo. Glórias ainda podemos dar a esse nosso Deus. E hoje nós queremos junto contigo, aí na sua casa, onde você estiver, junto contigo louvarmos a esse nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Eu quero saudar também com uma palavra de Deus a você que está na sua casa, com o Evangelho de Mateus, capítulo 18, o verso 20, que diz assim: porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com vocês. Então, querido ouvinte, querido irmão na fé, tu podes ter certeza de que o nosso Salvador, o nosso Deus, Ele está aí com você quando juntos nós nos reunimos em muitos lugares, em muitas casas. Nós nos reunimos como igreja para celebrar o seu nome. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós e que este culto possa ser especial para a sua vida. Amém? Mais uma vez, aqui estamos nós, de forma virtual, de forma online, conectados com você aí na sua casa, com a sua família, para juntos celebrarmos mais este culto, mais esse tempo de adoração ao nosso Deus, na certeza de que Ele está conosco, onde 2 ou 3 estão reunidos. Esta semana, uma pessoa conversando comigo disse: pastora, cada vez mais vocês estão melhorando nos vídeos de vocês. Vão virar logo youtubers. Queridos, quero dizer algo muito especial para você que nos assiste nessa manhã, neste dia de hoje. Trazer uma palavra assim, de forma virtual, olhando apenas para uma câmera, não é algo muito fácil. Sem poder olhar para os olhos das pessoas nos assistindo, sem poder enxergar a sua expressão facial, sejam elas de sorrisos, de alegrias, como até mesmo de lágrimas, dá uma sensação de vazio. Parece que está faltando algo. E de fato está faltando. Está faltando você aqui conosco. Está faltando o teu abraço, está faltando o teu contato, o teu olhar, o teu sorriso. Está faltando algo real e verdadeiro que nós possamos tocar, que nós possamos abraçar, que nós possamos sentir a presença um do outro. Diante desse sentimento de faltar,
Está faltando um relacionamento, está faltando algo real. Eu e o Michael começamos a conversar e a nos perguntar: o que mais nós estamos sentindo falta nesse tempo de quarentena, de isolamento? Nós que estamos com nossas igrejas ainda com as portas fechadas, sem atividades, chegamos à conclusão de que o que mais nós estamos sentindo falta nesse momento é dos relacionamentos, é de poder estar com vocês, de sentar, de abraçar, de conversar. Conversei com mais algumas pessoas porque fiquei curiosa para saber do que as pessoas estão sentindo falta. E eu perguntei para várias pessoas de várias idades, inclusive, e eu perguntei: você está sentindo falta da igreja? Do que mais você está sentindo falta? E todas as pessoas me responderam que sim, estão sentindo falta da igreja, mas de forma especial da comunhão que a igreja proporciona, dos grupos, dos encontros, dos relacionamentos uns com os outros. Queridos, isso mostra algo muito especial, que em nós existe algo que se chama vida. A igreja de Cristo Jesus tem vida, tem relacionamento. Mostra que nós estamos entendendo que Deus nos criou como igreja para sermos relacionais. Deus não nos criou e não nos largou no mundo como igreja para vivermos isolados, fechados em nosso próprio mundo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, todo o desenrolar da sua história, já começando lá no Jardim do Éden, se a gente vai ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós encontramos um Deus que cria, mas um Deus que também decide se relacionar com a sua criação. Quando Deus está sonhando e planejando a criação do homem, do Adão, da Eva, eles conversam entre si e decidem: façamos, ou seja, vamos fazer um homem e uma mulher que sejam a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o mesmo relacionamento, a mesma intimidade que a Trindade tinha em si, Deus sonhou quando criou nós seres humanos. Deus nos criou de forma relacional, para se relacionar com Ele e também com as pessoas à nossa volta. E Deus não apenas cria o Adão e a Eva, mas Deus continua se relacionando. Deus, ele vem até o Jardim do Éden e ele passeia nesse jardim. E quando ele não encontra o Adão e a Eva nesse jardim, ele pergunta: onde você está? Adão e Eva estavam escondidos, pois haviam desobedecido a Deus. Preferiram viver uma vida isolados de Deus. Mas Deus procura e Deus pergunta: onde você está? Se nós olharmos para toda a história do povo de Deus, todo momento nós encontramos um Deus interessado em se relacionar conosco. Deus nos criou de forma relacional. Deus fez e faz parte de tudo para nos religar com Ele em todo o tempo. Nós vemos isso na história do povo de Israel. Nós encontramos isso nos profetas, onde os profetas precisam anunciar palavras que tragam as pessoas de volta ao relacionamento com Deus. Vemos isso se cumprindo tão lindo na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele vem habitar no meio de nós para se relacionar com nós, seres humanos. E nesse relacionamento Jesus é incrível, porque ele entra nas casas, Jesus ele se relaciona nas ruas, Jesus se relaciona com as pessoas dentro do templo, mas também fora do templo. E Jesus não apenas se relacionou com pessoas de multidões, mas ele se relacionou com pessoas de forma íntima, como com os seus discípulos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, antes dele partir, ele deixou a nós uma missão. Essa missão que eu quero dizer e chamar como a missão da igreja. A nossa missão como igreja de ir por todo o mundo se relacionar. E a partir desse relacionamento pregar o Evangelho, batizar, ensinar e fazer discípulos de Jesus.
Quando nós vemos, então, após Cristo subir aos céus, a igreja de Cristo Jesus começa a surgir de uma forma linda, de uma forma tremenda. As pessoas começam a se relacionar umas com as outras e falar e testemunhar a sua fé. Assim, as primeiras igrejas surgiram através dos relacionamentos. Pessoas passavam a ir juntos para casas em oração, juntas nas casas partiam o pão, junto nas casas oravam uns pelos outros. As pessoas estavam tão unidas em seus relacionamentos que quando um necessitava, o outro tinha para ajudar. Assim foi surgindo a igreja, nos pátios, nas casas, na rua, aonde quer que as pessoas estavam, elas viviam o relacionamento e nesse relacionamento viviam e testemunhavam a sua fé. Assim, queridos, surgiu a igreja. Sim, a igreja da qual eu e você fazemos parte até hoje. A palavra igreja, meus queridos, vem de um verbo grego que se pronuncia eclesia. O que significa eclesia? Ek significa de fora para fora. Clesia vem do verbo kalel, que significa chamar. Então, juntando esses termos, eclesia, ou seja, eclesia, igreja, significa chamar de fora para fora. Queridos, a igreja surgiu para chamar aqueles que estavam na escuridão para a luz e desta luz anunciar a luz. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos necessitados de entender este amor desse Deus por nós, entender esse relacionamento que Deus tem tão profundo por nós. Com essa necessidade de se relacionar com Deus, as pessoas começaram a vir para as igrejas, começaram a vir para as casas, começavam a se reunir, elas vinham de fora, porque elas sabiam que ali dentro, naquele espaço, existia um Deus que os chamou para uma nova vida. Um Deus que decidiu se relacionar com ela, comigo, conosco, seres falhos e pecadores. Essas pessoas vinham de fora com uma vida sem sentido e ali encontravam um sentido para a sua vida. E a partir do momento que entendiam o sentido da sua vida, saíam e anunciavam aquele amor, aquele Deus que lá dentro eles haviam aprendido. A partir do momento que a pessoa entendia isso, a igreja crescia, a igreja se multiplicava, porque as pessoas queriam saber mais e mais desse relacionamento tão importante de Deus com o seu povo. Mas com o passar dos tempos, a gente percebe que a igreja foi perdendo o seu objetivo de ser e a sua razão de existir no mundo. A igreja passou a ser apenas então um lugar fixo, uma religião, uma construção onde pessoas se reúnem para celebrar e cultuar a Deus, apenas ali. E se hoje nós perguntarmos para as pessoas o que é uma igreja, certamente algumas diriam: igreja é um lugar de culto, um lugar de celebrações, confirmações, batismos, casamentos e sepultamentos. Outros diriam que a igreja é o tipo de clube, aonde nós temos uma contribuição, nós temos uma obrigação, nós precisamos dela para determinados fins. Algumas pessoas diriam que a igreja é apenas uma denominação, uma religião. Afinal de contas, todos precisam ter uma religião. Uma vez ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: acho muito importante ir para a igreja, porque quando eu morrer, Deus vai olhar para mim e vai se lembrar do lugar em que eu estava sentado nos cultos lá na igreja. E com isso eu tenho garantia de que eu vou ser visto e reconhecido lá no céu, porque Deus vai se lembrar de mim.
Para você que está nos assistindo hoje, aí, você mesmo que está aí do outro lado, por que a igreja é importante para você? Ou talvez por que ela não é importante para você? Queridos, quando nós voltamos a olhar para as primeiras igrejas, como elas surgiram, a sua missão, nas suas cidades, eu creio que vale muito a pena para nós aproveitar esse tempo para rever nossos conceitos de igreja e a nossa missão como Igreja de Cristo Jesus aqui no nosso município. O apóstolo Paulo, um dos fundadores de grande parte das igrejas cristãs, como em Colosso, Efésios, em Filipos, em Laodiceia, enfim, em várias regiões, ele tem muito a nos ensinar sobre ser igreja. Afinal de contas, após ele ter pregado em vários lugares e a partir da pregação do Evangelho, pessoas eram chamadas para dentro de uma nova vida com Deus e com o propósito de sair para fazer discípulos, para ser a igreja no seu dia a dia. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele entendia e ele sabia a missão da igreja. E ali, daquela forma, de casa em casa, nas ruas, a igreja crescia e a igreja se multiplicava. Mas com o passar do tempo, o apóstolo Paulo percebeu que, não muito tempo, as igrejas já perdiam seu objetivo, seu foco e sua razão de existir. E por isso ele necessitava de escrever cartas, para lembrar as pessoas qual é o objetivo, o porquê nós existimos como igreja em Éfeso, em Filipos, qual é a nossa razão de ser igreja no Arroio do Padre. A igreja, ela não existe apenas como um lugar aonde eu vou para marcar presença, marco meu ponto, carimbo minha presença e tudo continua igual. Todas as pessoas que se encontravam verdadeiramente com Deus, elas saíam da igreja e impactavam a vida de outras pessoas. Enquanto Paulo estava preso, ele ouve falar das igrejas fundadas por ele. A igreja, de forma especial, que eu quero falar hoje é a igreja de Éfeso. Paulo decide escrever a esta igreja porque Paulo ouviu falar de algumas coisas que estavam acontecendo ali dentro daquela comunidade, daquela igreja. Eu chamaria inclusive de uma carta de exortação. E eu quero trazer para vocês a leitura. Quem puder pode acompanhar aí na sua casa, também estarei projetando. Palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante, que nós estaremos lendo. Primeiro, versículo 1 a versículo 5, que diz assim: Por isso, eu que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz, o que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Queridos, veja só Paulo, de forma especial quero destacar esse capítulo 4, porque este é um capítulo que ele destina especificamente para dentro da igreja, para as pessoas que estão ali dentro, das quais ele inclusive chama a igreja é o corpo de Cristo. E vejam aqui nesse versículo, Paulo lembra que Deus escolhe se relacionar conosco. Deus nos escolheu para sermos parte do seu povo. E isso foi um presente. E é um privilégio para nós pertencermos à igreja de Cristo Jesus. Mas dentro dessa igreja, eu, como cristão, eu tenho algumas coisas em que a minha vida precisa refletir também a minha fé. E isso se chama ser igreja para fora da igreja. Ou seja, testemunhar o que eu creio quando as portas estão fechadas,
quando o templo está fechado. Por isso ele fala que nós como igreja precisamos apresentar uma certa humildade, ser bem educados, sermos pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ele diz: façam tudo para conservar a paz. Será que é isso que a gente enxerga aqui no nosso município, como cristãos, como membros de uma igreja de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo, ele fala acerca de uma união, de uma paz que nós encontramos em Cristo Jesus. E é por causa deste Jesus é que nós estamos unidos. É porque Ele nos aceitou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos afundados em um mundo de escravidão e escuridão. Ele nos chamou e nos aceitou e nos fez parte dessa igreja. E por Ele nós somos perdoados. E por isso somos desafiados. Queridos, me chama muita atenção, por que será que Paulo está escrevendo para Éfeso sobre essas picuinhas dentro da igreja? Quem manda, quem não manda na igreja, quem é o mais importante na igreja? Com toda certeza é nítido, queridos, que essa igreja estava se desunindo, porque ela estava perdendo a sua razão de existir. E Paulo, ele é tão incisivo quando ele tenta dizer: gente, nós somos um só. Nós somos um só corpo, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Há só um Pai de todos que age em todos nós. E esse Pai dá dons a todos nós. Consegue sentir essa exortação? O que estava acontecendo naquela igreja? Aquela igreja estava desunida. Paulo continua nos versículos 12, eu quero pular um pouquinho, pular lá para o 12 até o versículo 16, que diz assim: ele fez isso, ou seja, Deus fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando sempre a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Queridos, o nosso querido apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja de Éfeso a um crescimento, a um momento de maturidade da igreja. Paulo, ele é duro quando ele diz que está na hora da igreja deixar de ser criança, que se deixa levar pelos falsos ventos, pelos falsos profetas. Éfeso estava se deixando levar por mentiras, por falsos ensinamentos, e com isso estava conduzindo outras pessoas, seguidores de Jesus, para caminhos errados. Queridos, você consegue ver alguma semelhança com os nossos dias atuais? Você consegue ver como muitas vezes a nossa igreja ela não está crescendo, ela não está se tornando madura, basta alguém inventar um tipo de fé nova que a pessoa se desvia. Criança é birrenta, criança fica emburrada quando é disciplinada, criança é teimosa. Por que será que Paulo nos lembra que muitas vezes nós dentro da igreja precisamos passar da fase infantil para sermos então adultos maduros?
É um desafio que o apóstolo está fazendo a Éfeso. É um desafio que o apóstolo está fazendo a nós como igreja de Cristo Jesus aqui. Ele continua, versículo 17, dizendo: portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Vejam, o apóstolo Paulo, ele está exortando: não vivam mais como os pagãos. Um pagão é uma pessoa que não se importa com Deus, uma pessoa que não vive as leis e os mandamentos de Deus, e muito menos uma pessoa que se relaciona de forma íntima com Deus. Um pagão é aquele que conhece a luz, mas prefere andar na escuridão. São pessoas teimosas, pessoas ignorantes. Eles perderam a vergonha, se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Queridos, não parece estranho que o apóstolo Paulo precisa insistir nesse assunto? Geralmente, quando nós insistimos em alguma coisa, é porque aquilo ali precisa acontecer. Quando nós precisamos insistir com os nossos filhos: usa calçado, usa tênis, usa um casaco, significa que a gente sabe que aquilo é importante. Quando o apóstolo Paulo ele coloca aqui dizendo: insisto com vocês, significa que algo precisava mudar lá em Éfeso. Como se Paulo estivesse suplicando algo para essa igreja. Como se ele dissesse: de nada adianta dizer que você é da igreja se as tuas atitudes não mostram a tua igreja. Dizer que você tem uma igreja, que você paga a tua contribuição, não faz de você um seguidor de Jesus. O que nos faz um seguidor de Jesus é como nós somos quando o culto acaba, quando a porta da igreja está fechada. Ali nós mostramos a nossa igreja para os de fora. Paulo é muito enfático quanto a isso, por isso ele continua no versículo 20, dizendo: mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Queridos, olha só, não foi essa maneira que Deus nos criou, para vivermos isolados, sem se relacionar uns com os outros, com uma vida indiferente diante da sociedade, diante das pessoas à nossa volta. Por isso ele continua dizendo: não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal
mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Ou seja, o que eu ganho apenas indo na igreja é nada mais do que apenas receber um presente da palavra, mas nunca abri-lo, nunca usá-lo. Ir à igreja não vai garantir que eu vá para o céu, mas uma vida digna, aonde eu me relaciono com esse Deus de forma intensa, mas também me relaciono com o mesmo amor, com a mesma fé, com a mesma dedicação. Eu me relaciono com os que estão à minha volta. Paulo continua: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês. Olha só o apóstolo Paulo falando que dentro da igreja existe ódio, que ali dentro estava existindo raiva, que ali dentro estava existindo pessoas que estavam gritando, insultando e falando maldades. Não parece que condiz com o que é ser igreja, não parece? Infelizmente, queridos, ainda hoje muitos e muitos cristãos usam as redes sociais, ainda mais agora, nesse tempo de isolamento, usam as redes sociais para fazer isso, para gritar, para dar indiretas, para falar mal, para criticar. O apóstolo Paulo diz: abandone, não faça mais isso. Quem fazia, não faz mal, não faça mais. Não voltemos a ser como os pagãos, que vivem uma fé artificial, uma fé que não se importa com o relacionamento com o próximo, uma fé sozinha e isolada. A palavra de Deus diz, pelo contrário, sejamos bons, atenciosos uns para com os outros, que o perdão possa fazer parte do nosso dia a dia. Que assim como o apóstolo Paulo exortou a igreja de Éfeso de forma tão profunda, mas tão essencial, que nesse dia de hoje nós possamos ter ouvido essa mensagem e no sentido também exortados a repensar nossas atitudes como a Igreja de Cristo Jesus, aqui em nosso município. Nós, como a Igreja de Cristo Jesus, estamos sendo uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja da qual reconhece que nós estamos aqui porque nós somos chamados, somos perdoados, somos transformados e a partir daqui eu vou lá para fora no meu dia a dia. E assim eu desejo que mais e mais pessoas entrem para dentro da igreja, se relacionem com esse Deus. Quando ouvem e veem a nossa vida, as pessoas querem conhecer o Deus do qual a gente crê. Hoje mesmo ouvi uma pessoa dizendo: mas o fulano vai para a igreja. Ir para a igreja não nos torna cristãos. O que nos torna cristãos é ser igreja, é viver a igreja. Que esse tempo, queridos, de pandemia, possa ser um tempo de nós voltarmos a ser a igreja de Cristo Jesus, da qual a Bíblia falava, da qual a Bíblia tanto nos exorta, que as nossas portas vão continuar fechadas, mas o Evangelho jamais estará fechado. A pregação da palavra jamais será vazia. Dentro dos nossos corações, a palavra
precisa frutificar nas nossas atitudes. A palavra de Deus, ela continua viva e ela está em movimento. Na sua vida, na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, a igreja está em mim, porque Cristo habita em mim. E eu sou a igreja aonde eu estou, seja onde for, no meu dia a dia. Meu desejo é que, mesmo que não possamos nos relacionar, se abraçar, nos encostar, mas que nós possamos continuar a nos relacionar através das redes sociais, através do telefone, através do WhatsApp, enfim, mas usar esse relacionamento de forma que agrada ao Senhor. Algum dia a tristeza chegar E sua voz procurar por alguém, e ao seu redor não existe ninguém, se a paz que tanto procuras não tem, e sua fonte de vida secar, e a razão de viver se acabar, você vai então saber que este mundo não pode dar aquilo que seu coração quer encontrar. Só existe um caminho pra você se libertar, sua vida a Jesus entregar. Então a vida terá seu valor. e nada vai conseguir acabar A alegria de com ele estar. Você vai então saber que este mundo não pode dar aquilo que seu coração quer encontrar. Só existe um caminho pra você se libertar, sua vida a Jesus entregar, sua vida a Jesus entregar. Que você possa encontrar em Jesus o caminho, que você possa encontrar em Jesus aquilo que dá esperança para a sua vida e que você possa testemunhar desse Jesus como igreja viva que se movimenta, que testemunha, que prega este Jesus que tanto tem a nos fazer. Que todos nós possamos ter um abençoado dia, uma abençoada semana. E eu quero desejar a bênção de vocês, da mesma forma que Paulo desejou a bênção à igreja de Éfeso, com a palavra que diz: que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Amém. Um bom dia a todos e a todas.